Olá, eu sou uma mulher negra, eu estou sentada do busto para cima, né? Posso ser vista do busto para cima. Atrás de mim tem paredes brancas, o fundo é branco. Meus cabelos são crespos, são volumosos, eu estou com o cabelo preso de lado, tenho uma franja também bem volumosa. E eu estou usando um vestido com uma estampa étnica, ele é vermelho, creme e bordô, uma estampa ondulada e com alguns detalhes em triângulo. Bem, gostaria de agradecer aos congressistas, à comissão organizadora, aos comunicadores que também estão aqui, a todos, né, que estão participando de alguma maneira, direta ou indireta, desse evento. Gostaria de agora, né, falar um pouco sobre o meu trabalho, que se intitula Ser Autista e Servidor de Autistas na Educação Pública, Entraves e Potencialidades. É um trabalho que discute a inclusão de pessoas no espectro autista no serviço público e mais especificamente na educação pública. Então, eu vou falar de gestão de pessoas, gestão pública de pessoas, processos seletivos públicos e como que isso se relaciona com a inclusão de pessoas autistas. Eu não vou focar muito nas legislações porque o público-alvo desse congresso tem um engajamento já com as legislações, né, da pessoa autista, da inclusão, a lei brasileira de inclusão, com a lei da acessibilidade. Mas eu vou traçar aqui a experiência de uma pessoa autista e como que ela ingressou no serviço público e que foi uma trajetória um tanto de luta e uma trajetória de ingresso e permanência de luta. E como que esses entraves também podem se demonstrar como potencial para esses autistas que estão por vir e que também estão lá como clientela, né, desse serviço, né, como estudantes. Bem, essa candidata, ela ingressa no serviço público através do edital de 2016 da Prefeitura de Niterói, para professor de apoio educacional especializado, um cargo que é específico para atuação como pessoas com deficiências e necessidades educacionais específicas dentro da rede regular de ensino. É uma candidata autista, mulher negra, com diagnóstico tardio, uma mulher negra periférica, e aí ela se candidata, né? Mas ela tem uma dúvida, se ela se candidata como pessoa com deficiência ou não. E aí, por que essa dúvida, se desde 2012 existe já a lei que protege os autistas e os garante que eles são considerados como pessoa com deficiência por lei? Porque no edital dizia que as pessoas ali que seriam garantidas, claro que era possível que o laudo fosse submetido, mas o edital ele define que o laudo médico deveria explicitar a espécie, o grau e o nível da deficiência, como a causa da deficiência, se era uma deficiência física, auditiva, múltipla, no caso associando duas, né, deficiências a uma dessas duas, ou visual. E aí não explicita as outras, como condições dos transtornos globais do desenvolvimento, autismo, deficiências psicossociais, mentais, intelectuais, enfim. Então, já houve ali um processo de exclusão. Não houve um enquadramento das pessoas com autismo. Então, ela ficou muito preocupada e decide não se inscrever como pessoa com deficiência, pois ainda teria de procurar um laudo específico para inscrição nesse concurso para a perícia, pois a perícia exigia que o laudo teria que ter uma data de 5 dias antes da perícia, né, para pessoas com deficiência. Então era um prazo bem apertado e que dificultava bastante para quem não tinha esse acesso. E caso não fosse aprovado, a candidata deveria entrar com recurso, o que dificultava mais ainda e seria bem desgastante psicologicamente. Aí, passando o tempo, a candidata fez a inscrição, fez a prova, foi aprovada, ficou em cadastro reserva. Como havia muita demanda de vagas, ela foi chamada, 2 anos
cerca de 2 anos e meio depois. E nessa chamada de vagas, na convocação, existe a perícia que faz parte, né, desse processo seletivo após a convocação para a posse. A perícia para a posse foi o mais desgastante do processo e talvez eu poderia dizer o mais excludente do processo. Porque nessa perícia a candidata sofre uma espécie de assédio moral, um assédio psicológico ali. Porque na perícia é feito todo um questionário e nesse questionário, se a candidata fazia algum tipo de acompanhamento médico, que medicações tomava, por fim chega-se à conclusão, a candidata acaba declarando que ela é uma pessoa autista, já que ela não tinha declarado antes. E aí o perito diz que ela não estava apta ao trabalho, era uma pessoa que era incapaz de trabalhar, porque ela teria vários atestados, nunca tinha visto um autista antes, enfim, foi totalmente desrespeitoso ali. E aí ele não poderia assumir aquela responsabilidade. Ela se sente totalmente confusa, perdida perante aquela situação. E aí a candidata precisa, nesse momento nem mais candidata, já é uma quase ingressante, pois ela já havia sido aprovada, fica entre indas e vindas procurando a sua médica de referência para conseguir um laudo que fosse aprovado novamente pela perícia e reagendando novas datas. Entre esse tempo, a colocação que ela tinha e para a data agendada de escolha de vaga, ela acabou perdendo, porque ela não consegue mais escolher a vaga na data certa, pois ela não foi aprovada na perícia, então ela não consegue escolher a vaga de lotação. E isso foi muito frustrante, né? Porque ela precisava escolher uma vaga que fosse mais acessível, fosse uma escola que tivesse mais que fosse mais acolhedora, que mais acessível, com mais estrutura possível. E isso não foi possível. Bem, passando o tempo, a candidata consegue esse laudo e entre muitos desgastes e muito capacitismo, pois era o tempo todo ouvindo que ela não era apta ao trabalho, né? Era uma pessoa que era incapaz ao trabalho. Ela consegue o laudo e é aprovada e fica por último na escolha de vaga de maneira injusta. E aí ela escolhe uma vaga num local que não era apropriado, mas ela exerce sua função com pessoas autistas e com muita empatia, já que ela já tinha uma vivência. Enfim, essas legislações, elas garantem que para uma verdadeira inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, como a gente pode ver nessa experiência, é necessário que a gestão pública promova ações e projetos de permanência e desenvolvimento para essas pessoas e todos que trabalhem nelas. Só que aí essa candidata, agora não mais candidata, essa funcionária que já havia tomado posse depois de todo esse processo desgastante, ficou com uma dúvida. Ela se declarou uma pessoa autista, entregou um laudo, só que esse laudo dizia que ela estava apta ao trabalho. Então, vamos colocar assim, o perito praticamente a declarou como uma pessoa que não era. Não, então você não é considerada uma pessoa com deficiência, você não é considerada uma pessoa autista. Então não houve nenhum processo entre a perícia e a gestão de comunicação interna para que houvesse ali um processo de inclusão dessa funcionária, né, dentro desse espaço, dentro desse local de trabalho. E que houvesse ali um acolhimento. E eu não estou falando de acolhimento como a gente pensa, né? Vamos acolher esse animal perdido. Não. São processos de gestão onde a gente acolhe os funcionários, onde a gente, hoje em dia, né, pensa em guiar os funcionários que são recebidos e pensar em como
explicar, né, guiá-los na nova rotina, comunicá-los da melhor maneira, fazer uma comunicação mais eficiente, repensar os espaços, se estão sendo seguros, se estão sendo sensorialmente confortáveis, porque a gente sabe que estruturalmente às vezes isso não é possível, mas com diálogo tudo é possível. Mas essa comunicação foi percebida que não existiu, pois chegando ao espaço escolar, a colaboradora, quando se declarou como pessoa autista, assim, espontaneamente, percebeu muitos discursos entre os seus pares de apagamento da própria deficiência, como, não, somos todos autistas, ou não, isso não, como se o autismo na idade adulta não existisse. E praticamente esqueceram, não levaram isso adiante. E não que a candidata quisesse, as pessoas pensam em tratamento especial, em uma determinada consideração, mas que ela quisesse um movimento de equidade e que com uma certa compreensão realmente, e ficou ali tentando compreender também os outros que estavam ali, e percebeu que ali não tinha existia ainda uma incompreensão do autismo na idade adulta. E aí a gente chega num ponto, numa reflexão, que é quando se pensa em inclusão numa rede municipal de educação, e aí nessa rede municipal de educação que essa candidata atua, que é em Niterói, a gente pensa nos muitos estudantes que estão ali matriculados. E esses estudantes que estão matriculados com deficiências, necessidades educacionais específicas, sim, a gente pensa na inclusão deles, mas ainda é um tabu pensar nos profissionais com deficiências, que eles podem ter as mesmas deficiências desses estudantes, né? Eles podem ter as mesmas condições deles. E aí a gente pensa, pior ainda, se forem as não visíveis, as condições não visíveis. E aí a gente encontra no nosso percurso essas falas de apagamento, de anulação da deficiência por parte dos pares, por parte de profissionais que atuam também com esses estudantes. E que muitas vezes esse conhecimento, né, que esse treinamento, essa formação essa formação desses profissionais se resume a competências de um treinador ainda muito infantilizado e pouco sócio-histórico, né, quando se refere ao autismo. Por quê? A gente precisa pensar em algo que emancipe esses estudantes. É uma reflexão que eu faço sobre a educação do autista. E aí, para ser um servidor público de autistas, é de suma importância entender os direitos que os autistas crescem e promover a autonomia e dignidade deles. E aí, quando a gente se depara com o autista adulto, eu acho que vem esse choque, e eu acho que é importante também que a gente ocupe esse lugar para promover essa reflexão. E essa negação, né, ela também provoca essa revelação do capacitismo, que é super comum. E aí eu também vamos refletindo sobre a urgência e a necessidade de elaborações de propostas de melhoria para a inclusão efetiva, não só dos estudantes, mas primariamente desses profissionais. Porque não adianta a gente pensar em inclusão dos estudantes se você não inclui os profissionais que trabalham com eles, porque isso é a estrutura, o prédio, e o estudante vai ser quem vai entrar no prédio. Se esse prédio está totalmente desestruturado, quebrado, com rachaduras, não vai ser possível a entrada. E é mais ou menos isso que acontece, tanto literal quanto figurativamente, né? Ficou aí o ponto de interrogação aí, essa minha fala. Então, algumas pontuações que eu gostaria de trazer sobre esses processos que precisam ser pensados são processos seletivos públicos que sejam inclusivos, né, para essas pessoas autistas, como aconteceu nessa trajetória que foi traçada durante esse relato, né? Desde o edital até a posse, é necessário ter profissionais capacitados e que estejam bem a par da lei, a par das legislações.
e barreiras em comprovar a condição enquanto autista capaz, né, capacitado de trabalhar. Então também é algo que precisamos retirar essas barreiras. A ausência de acolhimento após a posse, né? Não há processo de ambientação para novos servidores, pelo menos não havia. Mas será que esse processo de ambientação que existe agora, ele é inclusivo? Será que pessoas com deficiência, pessoas autistas, pessoas com deficiências diversas cabem nesses processos de ambientação? Será que eles estão interligados às escolas, às unidades escolares? Então é necessário pensar também. A comunicação institucional falha ou confusa, né? Uma comunicação institucional extremamente baseada no relacional, no social, e que isso não faz parte de um contexto autista. E como funcionar isso? Então, é estruturar contextos de comunicação que sejam eficientes, né? Por mais que isso seja passos pequenos, mas que sejam passos que sejam dados para frente, para que a gente caminhe para uma inclusão. Ambientes sensorialmente exaustivos, né? Nós temos ambientes que desgastam em todos os sentidos, em questão olfativa, em questão de barulho, em todos os sentidos, tato. Então, tudo isso cansa muito, né? Nós não, até mesmo a questão de não ter uma rede Wi-Fi que funcione para as pessoas se comunicarem muito rapidamente, de maneira célere, faz com que as pessoas precisem se movimentar, né, muito mais. Então, pensar as nossas estruturas também possibilitaria, não só para as pessoas autistas, um ambiente mais acessível, mas para todas as pessoas que convivem ali naquele espaço. E aí é que eu vou falar uma frase da Maya Angelou, aliás, duas frases que tem muito a ver uma com a outra. Que quando uma mulher, toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. Essa é da Maya Angelou. Então, às vezes, uma pessoa autista ocupando aquele espaço, né, fazendo as coisinhas do jeito dela, ela talvez sem pretensão alguma, talvez só com a pretensão de ocupar, com a pretensão de existir minimamente, sobreviver. Ela vai fazer funcionar para o aluno dela. Ela vai fazer funcionar para aquela colega que está precisando, ou para aquele colega que também está precisando, para os convivas, para os comparsas. E às vezes sem alguma pretensão está defendendo os outros também. E às vezes outras pessoas que também não têm deficiência, não são autistas, mas também compartilham de alguma característica, também fazem funcionar, sem pretensão alguma. E aí, sem pretensão, existe uma luta compartilhada, né, no espaço escolar. E aí, quando a mulher negra se movimenta, segunda frase, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Essa frase da Angela Davis, a gente está falando também de uma luta mais estruturada, encorpada, que a gente fala dos nossos processos, de mudar mesmo. E aí o objetivo também desse artigo, né, de desvelar um pouco dessa trajetória, né? Então a gente também convido, se você teve uma experiência parecida, uma experiência difícil de ingresso no serviço público, permanência e desenvolvimento, também compartilhe, né? Os contatos estão aí. E aí, uma última frase é a frase que eu vou revelar a identidade dessa mulher, né? Que enfrentou todos esses desafios. Deve ficar meio óbvio, mas realmente o relato de experiência é totalmente visceral e ele é meu, né? Então, se você tem uma experiência também, pode falar que eu vou compartilhar da sua experiência. Uma experiência parecida ou talvez diferente, mas que tenha a mesma temática. E essa frase é: eu não sou uma mulher, da Sojourner Truth,
essa experiência, essa frase foi uma frase que me marcou, porque eu ficava me questionando se eu não tinha direitos, se eu não era para estar ali, se eu não merecia. E é com essa frase que eu fecho hoje a minha comunicação. E é para dizer sim que a gente está lutando, nós estamos lutando não só por uma permanência única, mas pela permanência de todos, né? De todas as pessoas que estão ali conosco. Muito obrigada.